Acho que tá bom. Então, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos à décima terceira reunião no Conselho da Justiça Ambiental. Meu nome é Mariana Paula. Eu represento o escritório de Massachusetts. Antes de começar, tem algumas instruções técnicas. Eu vou passar isso para o nosso time maravilhoso da ERG. Muito obrigado pela presença de todos. Logística. Em primeiro lugar, estamos oferecendo a interpretação em 10 idiomas, além da interpretação de linguagem dos sinais. Estamos com alguns problemas técnicos nesse momento. Os slides desapareceram. Obrigada. Muito bem. Os anglófonos, eu peço que selecionem o canal em inglês. Para todos os outros participantes, eu sugiro que clique no ícone do globo e selecione o idioma desejado. Se você vai fazer algum comentário verbal, por favor, fale de maneira pausada para que os intérpretes façam o seu trabalho. Se você é surdo ou tem dificuldades auditivas, por favor, levante sua mão e nós vamos promover para que você possa habilitar a sua câmera. Para mudar para o áudio e telefone, clique nas opções no canto direito da tela e siga as instruções. Qualquer pergunta que você tiver, coloque na opção QIA. Se você tiver dificuldades técnicas, você pode enviar um e-mail para a gente com qualquer tipo de pergunta sobre logística. As legendas serão geradas por máquina. Para que todos saibam também, gostaria de dizer que essa reunião será gravada. Um link com essa reunião, que vai incluir os slides, vai ser colocado no bate-papo. Eu gostaria de lembrar os membros do conselho para não usar o chat para qualquer outra coisa que não seja logística. A discussão deve ser feita em vista do público. Muito obrigado, Castle. Se nós podemos ir para a próxima página, nós vamos observar a agenda. Vamos fazer a chamada e a aprovação da minuta da última reunião. Teremos um período para perguntas e comentários no começo da reunião. Período para resposta dos comentários quando for apropriado. Teremos uma discussão do subsídio de redução da poluição climática. E essa é uma continuação desse tema. Depois vamos ver a atualização do EJC. Um segundo período para perguntas e comentários do público. Mais uma vez, resposta quando for apropriada. Posteriormente, teremos os próximos passos e o adiamento. Deixa eu fazer então a chamada para os membros do Conselho da Justiça Ambiental. Kalila Barnett. Acho que ela não está aqui. Madeline. Melissa Freddy. Cheryl Holly. Caroline Hahn. Presente. Amira Kapoor. Presente. Lydia Lowe. Presente. Marcos Luna. Presente. Peter Maffei. Presente. Eu sou Maria Belém Power. Sofia Owen não está presente. Jen Salinetti. Presente.
Patricia Spence, presente. Ari Zorn, não está presente. E Miles Gresham, presente. Muito bem. Obrigado a todos. Nós nos reunimos de 2 em 2 meses, mas essa é uma reunião especial sobre o subsídio para a redução climática. Desculpe, vamos fazer as minutas agora. Uma moção para aprovação da minuta da reunião do dia 11 de janeiro, que foi feita de maneira híbrida. Será que alguém pode fazer a moção? Eu faço a moção para aprovação da reunião, da minuta da reunião do dia 11 de janeiro. Alguma discussão? Muito bem. Todos a favor, digam ai. Talvez fosse melhor se vocês levantassem a mão fisicamente ou a mão virtual. Eu também poderia citar os nomes, talvez isso seja melhor. Tá bom, por favor, mantenha a mão levantada. Então, Caroline Hong, Lydia Lowe, Marcos Luna se abstém porque não estava presente e a sua mão estava levantada. Pat Spence, Peter, mas você levantou a mão? Não. Eu abstenho também, eu não estava presente. Muito bem, o Miles também se abstém. Gisela Neri também se abstém. Cheryl levantou a mão. Acredito que são todos. Acho que os outros participantes são os intérpretes. Eu acho que a Ana Marita levantou a mão. Uhum. Não deu para ver. Desculpe. Então, Ana Marita. Alguém se opõe? Eu acho que as abstenções foram o Marcos e o Miles, correto? Muito bem. Então, a moção foi aprovada, a minuta foi aprovada. Agora vamos para comentários e perguntas do público. As pessoas que estão presentes no modo virtual podem levantar a mão e o Cass vai dar habilidade para vocês abrirem o seu microfone caso queiram fazer comentários verbais. Vocês podem fazer isso tanto de maneira oral quanto no chat em idiomas diferentes, contanto que sejam nos idiomas que estamos oferecendo hoje. O intérprete vai traduzir as suas palavras para o inglês. É bom lembrar para as pessoas que não estão usando a interpretação que selecionam o idioma inglês. Portanto, vão até o ícone do globo e cliquem na opção inglês. Dessa maneira, você pode ouvir qualquer comentário que for traduzido pelos nossos intérpretes. Por favor, limite seus comentários a 2 minutos. Quem quiser fazer comentários, por favor, coloque eles no QIA. Muito bem. Mais um lembrete para os membros do conselho. Evitem usar o bate-papo durante a discussão. Outro lembrete é que os membros do conselho mantenham suas respostas o mais breve possível. Castle, eu vou passar para você. Se você puder, então, me ajudar a lidar com as perguntas. Eu acho que alguém já levantou a mão. Catherine? Catherine, eu acho que você pode habilitar o seu microfone. Obrigada. Gostaria de dizer uma coisa. Eu estive na última reunião em Brockton. Foi muito bom.
Vocês fazem essas reuniões em cidades ou vilarejos? Vocês convidam alguém do local? Para que dessa maneira eles estejam cientes? Vamos ouvir os comentários antes de eu responder? Obrigada. Mais alguém, Castle? Ninguém mais levantou a mão. Não existem perguntas no QIA. Sarah Rodrigues, nessa última reunião, na verdade, nas outras reuniões que fizemos, nós entramos em contato com a municipalidade e com os representantes locais. A Michelle Dubois estava presente, ela inclusive fez uma pequena apresentação. A municipalidade foi convidada e estava ciente sobre a reunião. Em algum momento, falou-se sobre a possibilidade de fazer nossa reunião na prefeitura, mas acabamos optando por não fazê-lo. Se alguém quiser enviar alguma pergunta depois, também pode fazê-lo. Vocês podem entrar em contato via o erj.com. Não sei se dá para colocar o link no QIA. Sim, sim, podemos fazer isso. Muito obrigado. Vou convidar os meus colegas do oficial ou do escritório do governador. Estamos aqui com o Jonathan Schrag. Eu acho que o seu título é vice-chefe dos esforços ambientais. Eu acho que o Chief Hoffer não está presente. Exatamente. Ela se desculpa por isto. Jonathan, é com você. Muito obrigado. Quem vai fazer a maior parte da apresentação é a Diana, ela que fez a maior parte do trabalho. Eu só gostaria de agradecer todos aqui. Essa é uma reunião especial. Nós trabalhamos com o prazo do EPA. Antes da Diana entrar, eu só gostaria de apontar algumas coisas. Alguns pontos em que focamos na justiça ambiental. Vou falar do que eles chamam de vantagens para a população de baixa renda. Nós fizemos duas reuniões especiais no dia 1º e 2º de fevereiro. Tivemos as reuniões traduzidas para diversos idiomas. Contamos com mais de 600 pessoas, com mais de, no público e mais de 100 participantes. Fizemos reuniões em dezembro e janeiro. Trabalhamos com o grupo do secretário Power, ele que reuniu entre 30 e 40 organizações ambientais para debater o material e o seu desenvolvimento. Também conversamos com 25 cidades, portais, prefeituras, entre outros. Falamos sobre as perspectivas que eles têm. Entramos em contato com áreas de importância especial devido à geografia do estado. Também analisamos outros aspectos desse subsídio. Fizemos duas outras reuniões. Fizemos reuniões mensais com uma série de sindicatos, tanto o Boston Building e o de Massachusetts Building Trade, o WFCIO. Trabalhamos com uma série de tópicos que são importantes para eles. Trabalhamos com Brown and the Green Space, o Merrill and Bowie e o Boston Green New Deal.
Falamos sobre uma série de obstáculos nesse trabalho ambiental. De maneira geral, o nosso trabalho foi transformador. A nossa abordagem no clima geralmente tem o seu foco no benefício ambiental e as comunidades de baixa renda. Vocês vão ouvir falar mais sobre isso durante a nossa apresentação. Eu acredito que essa mudança é importante, que vem dando muito certo durante a administração do Secretary Power. Dito isso, permita-me passar a palavra para a Diana Jane. Ela vai falar sobre o planejamento, que tem como prazo dia 1º de março. Diana. Obrigado, Jonathan. Olá a todos. Essa é a minha primeira reunião com esse grupo de justiça ambiental. Eu vou brevemente fazer um pequeno resumo. Muito bem. Eu sei que tem gente que já conhece isso, mas o subsídio de redução do programa é dividido em 3 partes. Correntemente, estamos na primeira delas. Vamos entrar na segunda e terceira fase simultaneamente. A primeira fase prioriza o prazo de curto prazo de alta prioridade. Ela deve maximizar trabalho com os gases de efeito estufa. E o prazo é dia 1º de março. Posteriormente, enviamos pedidos de subsídios. E no final da primavera começamos a terceira fase. Essa é uma oportunidade importante. Esse é um processo que cobre todas as ações que fazemos em todo o estado. Como o Jonathan disse, nós estamos correndo agora. O prazo é dia 1º de março. Estamos empolgados em compartilhar com vocês o resultado do nosso trabalho. Basicamente, é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos compartilhar as nossas ideias e propostas. Próximo slide. CPRG tem esses 3 objetivos principais. A primeira, a redução dos gases de efeito estufa. O segundo objetivo, ele trabalha com as iniciativas do governo federal, que é o fluxo de subsídios para comunidades mais vulneráveis. E ela deve beneficiar essas comunidades mais vulneráveis. Finalmente, a escalagem desses projetos. Próximo slide. Eu vou falar sobre 9 medidas do Plano de Ação Climática. Para tal, o nosso foco vai ficar no setor que são as maiores emissões de gases de efeito estufa. Então, vamos focar no transporte, construção e energia. Depois vamos incluir todas as indústrias do estado, todas as áreas de indústria. Próximo slide. Primeira medida no setor de transporte. Adotar veículos de emissão zero ou de baixa ou média emissão. São caminhões, vans, ônibus. O objetivo é o aumento desse tipo de veículo, além de oferecer assistência técnica. Segunda medida, a adoção de veículos leves de baixa emissão.
Atualmente, esses veículos representam a maior parcela dos emissores. O nosso objetivo é de acelerar essa transição para os veículos de emissão zero. Terceira medida, aumentar as alternativas para o transporte. Nessa categoria, temos dois projetos de prioridade. O primeiro deles é aumentar alternativas para curtas distâncias. Falando de e-bikes, além de uma infraestrutura de rodovias seguras. Também de expandir o serviço de trânsito rápido, ferrovias, particularmente a implementação de ferrovias leste-oeste. Próximo slide. A indústria da construção. Essa é a segunda maior emissão de gases de efeito estufa. Temos três medidas aqui. A primeira é de aumentar a eficiência dos prédios comerciais, residências e escolas. Nesse caso, estamos tentando reformar para aumentar a eficiência desses prédios. Uma maneira de fazer isso nas escolas é assim: é fazer a reforma das escolas. Vamos trabalhar com as escolas para incluir certas medidas no currículo escolar. Dessa maneira, temos uma relação mais ativa com as escolas. Segunda medida, descarbonização do sistema de aquecimento de prédios. O objetivo é aumentar a disponibilidade e fazer isso disponibilizando esse sistema, fazendo o mais eficiente possível. Investimento na força de trabalho, que é algo muito necessário. Em segundo lugar, isso inclui também a expansão geotérmica. Terceiro, implementação de renováveis. A energia solar no teto ou no chão. Mais uma vez, a instalação de sistemas que devem tornar esses prédios mais eficientes. Muito bem, próximo slide, próximo setor. Setor da energia. Temos duas opções, desculpe. Podemos fazer uma pequena pausa para ver se existem perguntas dos membros do conselho ou algo assim? Acho que dá para continuar. Fique à vontade para me parar. Eu também não vejo a hora de ouvir o Jonathan falando sobre o nosso processo de aplicação também. Então, eu vou continuar. Setor da energia. Temos duas prioridades. A primeira é o desenvolvimento de novas instalações energéticas. O desenvolvimento da energia eólica marinha. Isso deve incluir o Golfo do Maine. E também aumentar a escala da energia solar. Segundo lugar, maximização da energia limpa. Isso significa o aumento do uso de toda a energia que temos atualmente. Temos dois projetos atualmente. O primeiro é lidar com a rede municipal,
fazendo isso, oferecendo assistência técnica para os líderes municipais, para a administração municipal. Trabalhamos com centros comunitários e hospitais. Em segundo lugar, vamos investir na malha elétrica. O nosso foco será a ineficiência de algumas operações. Próximo slide, esse vai ser a nossa última medida. A melhora do sequestro, das soluções de sequestro de carbono. Isso também pode ser feito com uma série das medidas discutidas anteriormente. Pode ser feito junto com o trabalho nos prédios que eu falei. Mas estou falando do sequestro de carbono. Estamos falando sobre a restauração de florestas e a utilização de soluções naturais. Próximo slide. Dando mais contexto sobre o que o Jonathan falou. O objetivo do USFPA é o encorajamento dos benefícios desse projeto, que ele chegue até as comunidades mais vulneráveis. Essas comunidades são definidas como as que estão mais vulneráveis à mudança climática, energética, poluição, a águas de esgoto. Esse projeto tem um objetivo, é apoiar essas comunidades. E elas são marcadas aqui pelas áreas verdes nesse mapa. O objetivo do projeto é desenvolver um apoio para essas comunidades. Tentamos entender como esses problemas atingem essas comunidades. Por exemplo, estamos desenvolvendo mais mapas. Eles ainda não ficaram prontos, infelizmente. Mas um dos objetivos é aumentar a disponibilidade de transporte. Hum, E isso deve nos ajudar a entender os nossos próximos passos. Próximo slide, por favor. Muito bem. Jonathan, acho que eu vou passar para você. Vamos falar sobre a implementação dos subsídios. Vamos fazer uma pequena pausa. Alguma pergunta do conselho? Muito bem. Eu acho que temos algumas perguntas. A, a minha pergunta é sobre o setor da construção. É muito interessante ver esse uso mais eficiente das tecnologias. Você falou que existe um foco na cadeia de fornecimento. Eu acho que isso faz sentido. Mas será que nós não poderíamos trazer isso para a energia geotérmica? A força de trabalho hoje é muito reduzida. Sim, exatamente. A força de trabalho é mais importante na área geotérmica do que a cadeia de fornecimento. Então, todas essas medidas deveriam ser vistas como um menu. O Estado tem a obrigação de desenvolver esse cardápio de medidas. Mas cada um dos RPAs e as municipalidades têm a opção de escolher. Nós não antecipamos fazer uma aplicação para energia geotérmica. Porém, acreditamos que algumas cidades desejam fazê-lo. E nós encorajamos essas
municipalidades a lidar com esse desafio. Eu concordo com você 100%. Zena e Audrey fazem parte da equipe do Calor, e foi por isso que nós incluímos essa medida. O objetivo era possibilitar que as municipalidades possam fazer esse pedido. Mais alguém? Desculpe. Não, não, não tem problema. A Patrícia Spence. Eu levantei a mão. Por favor, fiquem à vontade para nos interromper. Eu não conheço a realidade de Springfield e Worcester, mas aqui, quando a gente pensa em aumentar, sabe, uma casa de 3 andares com a energia solar, é disso que você está falando? Sim. Economicamente, esses galpões maiores talvez sejam mais eficientes em termos de custo. Mas em Dorchester, isso também pode acontecer. Sim, mas tem um critério importante para esse tipo de subsídio. É o seguinte, você está respondendo a uma necessidade não atendida, existem outros fundos disponíveis? Eu acho que na situação que você descreveu, eu acho que existem outros programas de energia solar que lidam com residências e casas de médio e baixa renda. Nós fizemos uma aplicação de 250 milhões de dólares, esperamos uma resposta no mês que vem. O Estado estava avalizando as opções e não priorizaram isso. Eu acho que isso se deve a já haver uma outra aplicação prévia. Isso faz sentido. Tem uma segunda pergunta. Ela é vaga. Existe a necessidade para infraestrutura sobre ou segurança sobre o que você já apresentou? Acho que estou falando de cibersegurança. Não, sim, sim. Eu acho que isso se aplica em tudo, né? Acho que se aplica à nossa reunião. A resposta é sim, sim. Segurança, uma atualização da malha elétrica. Nós consultamos e debatemos, mas em grande parte isso fala sobre a eletrificação. A atualização da malha faz parte de tudo, atinge tudo que fazemos. Em grande parte, eles são responsabilidade das utilidades elétricas. Isso não é um programa de Estado. Não é possível que engenheiros que trabalham para o Estado que façam esses reparos. Em parte, foi por isso que nós reconhecemos a importância da malha elétrica. É possível que não exista um subsídio que funcione muito bem para esse tipo de projeto. Muito obrigada. Não, obrigado a você pela sua pergunta. Muito bem. Falamos sobre as coisas que não estamos colhendo nesse cardápio. Talvez possamos agora falar sobre as nossas escolhas. Acho que tinha outra pergunta, Lídia.
É uma pergunta bastante básica. Isso trabalha assim, então tem o USUPA, tem essas comunidades, espera-se que esses fundos cheguem ao Estado, e aí então as cidades e vilarejos fazem o pedido. Não, deixa eu esclarecer. Obrigada pela pergunta. Nós submetemos esse plano no dia 1º de março, que é o cardápio. Dia 1º de abril, o Estado, as cidades, as municipalidades têm o seu prazo para fazer o pedido para receber os subsídios. Os subsídios são divididos em 5 partes. Eles vão de 5 milhões a 500 milhões de dólares. Eu acho que a quantia total é de 4 bilhões. Os pedidos dentro de cada grupo competem entre si. Estamos trabalhando com um grupo dos estados de New England. Estamos no grupo dos 5 milhões de dólares. Então, por exemplo, se a cidade de Boston decide que eles também querem fazer uma aplicação dentro dessa faixa, nós competiríamos uns contra os outros. Tudo bem, é assim mesmo, né? O melhor projeto deveria receber os fundos. Nós trabalhamos em cooperação com as agências de planejamento regional. Estamos bem cientes das outras aplicações. Nós tentamos espalhar as nossas aplicações para que Massachusetts tenha pedidos em todas as categorias, sejam elas municipais ou estaduais. Existe um limite no número de aplicações que se pode submeter. As aplicações do estado geralmente acontecem em parceria com a cidade. Porém, as cidades também podem fazer um pedido individual. A aplicação do Estado não vai fazer a transferência direta para a cidade. Isso faz sentido? Eu não sei se entendi corretamente. É o Estado que vai implementar, ao invés de fornecer esses fundos para as cidades, eles que vão fazer a implementação, correto? Sim. Uma pergunta da Jen. Esse tipo de subsídio só funciona para municipalidades. Existe alguma possibilidade para que isso seja feito para comunidades? Ou ele é simplesmente disponível para que as cidades usem eles individualmente? No CPRG, o foco é nas municipalidades, agências de planejamento regionais e o Estado. Ah, tem uma outra competição à parte para os grupos mais bem reconhecidos. Não existe nada disponível para as comunidades. Isso é interessante. Existem outros subsídios do EPA. Eles foram anunciados recentemente. E é uma quantia significativa. E eles estão disponíveis para parcerias comunitárias, correto? Sim, sim, exatamente. Alguns prêmios bastante interessantes foram entregues recentemente. Estamos de olho no processo de Tic-Tac. Talvez vocês estejam familiarizados com a confusão da Universidade de Connecticut de abril de 2023. A região que venceu foi New England e eles tiveram de recomeçar o processo. Uma série de organizações entraram com um pedido. Nós queremos que os nossos CBOs recebam esse tipo de apoio.
Fomos informados que isso deve acontecer na primeira metade de 2024. Então, existem recursos na área da saúde, um prêmio de 50 milhões, tem o TikTok e tem um outro prêmio. Seria muito bom falar sobre isso. Você poderia me lembrar o nome desse prêmio da iniciativa na área da saúde? Eu acho que era Thriving Communities, comunidades desflorando. Esses são subsídios reembolsáveis? Eu gostaria de me certificar que eu entendi a sua pergunta. A municipalidade deve fornecer esse dinheiro e depois ser reembolsada? Não. Eu entendi que esse dinheiro é depositado e depois gasto. Obrigada. O que que é tic-tac? O que significa? Assistência técnica. Basicamente é isso, é assistência técnica. Mas ele escreve TCTEC. Eu não sei o que o primeiro TC significa, mas é Centro de Assistência Técnica. Os Estados Unidos é dividido pelo SPE em 11 regiões. Cada uma delas recebe 50 milhões de dólares para premiar uma universidade sem fins lucrativos ou uma entidade de tipo CBO. O objetivo é oferecer apoio para outros CBOs ou para ajudá-los a acessar o IRA, para ajudá-los a competir em outros programas. Muito obrigado, Rena. Todas as outras regiões receberam isso em 2023. A região número um teve um pedido da Universidade de Connecticut e tinha uma outra universidade que se mudou. E aí, então, o SPA achou que isso não estava certo e não deveria, então, passar o dinheiro para o segundo lugar. Eles decidiram reabrir a competição e, como essas coisas sempre são, isso levou mais 9 meses. Esperamos que isso seja resolvido em breve. Jonathan, me corrija se eu estiver errada. Então, eu tenho um prêmio para as comunidades em desenvolvimento. É um prêmio de 50 milhões de dólares. O processo de requerimento foi feito junto com o ACE, e tem esse outro que é o Tic Tac. Ele foi resolvido para a primeira região, mas ele teve de ser refeito, mas o beneficiário ainda não foi anunciado. E esse é para assistência técnica especificamente. Exatamente. Então, isso é muita coisa e faz sentido que falemos mais sobre isso no futuro, para entender como lidar melhor com esses fundos federais. Tem mais alguma pergunta? Nós poderíamos falar durante alguns minutos sobre o subsídio de implementação? Bom, vamos para frente. Existem três pedidos que nós almejamos enviar. São três medidas. E elas incluem a eletrificação de veículos leves e médios, o investimento de portos e de energia eólica
e a compra de bombas de calor. Esperamos ouvir as suas opiniões sobre como desenvolver esses programas para maximizar, otimizar a eficiência deles. Vamos passar para o próximo slide, por favor. O objetivo desse programa é apoiar frotas de veículos médios e pesados. Imagina uma van ou até um caminhão pesado. O objetivo é auxiliá-los nos investimentos iniciais, assistência técnica e infraestrutura. Atualmente, nós buscamos as melhores abordagens para entrar em contato com as comunidades mais vulneráveis, principalmente aquelas partes de portos, galpões, as que estão situadas mais próximos do trânsito pesado. O foco é nos comércio pequeno e de médio porte. A ideia é criar uma frota entre 2 e 5 veículos e para ajudar a convencer o operador que a eletrificação funciona. Próximo slide. Bombas de calor. Essa é uma aplicação na coalizão dos estados da New England. A ideia é facilitar a instalação de bombas de calor e bombas de calor para aquecimento de água. A ideia é oferecer o reembolso para os trabalhadores que fazem essas instalações. Também outro objetivo é oferecer o treinamento nessas áreas. Também teremos os subsídios Quick Start, subsídios rápidos. E ele vai ser baseado nas necessidades identificadas por grupos de trabalho. Próximo slide. Finalmente, uma coalizão dos estados do Maine. Ela vai focar na infraestrutura portuária, na área de Salem, Massachusetts e Seaport. Ela deve acessar o enorme potencial do Golfo do Maine. É uma área de grande profundidade que necessita de uma infraestrutura especializada. O projeto vai focar no desenvolvimento da estrutura de porto em Salem e Seaport com a força de trabalho significativa. As bombas de calor e da energia eólica são feitas através de uma coalizão. Então, para a energia eólica, estamos trabalhando com o estado do Maine e para as bombas de calor, trabalhamos com outros 5 estados. Então, nós não temos o benefício de ter a única aplicação. Já do transporte, ela é só nossa. Então, gostaríamos de ouvir as suas opiniões. Temos uma pergunta especialmente na área dos veículos. É o seguinte: como poderíamos garantir que fiquemos na categoria dos 100 milhões de dólares? E como isso pode ser passado para os veículos que realmente vão beneficiar as comunidades de baixa renda? Como poderíamos assegurar que esses são os veículos que realmente vão trafegar nessas comunidades? Essa é uma das questões que a nossa equipe tenta lidar. Mas gostaríamos muito de ouvir as suas opiniões ou comentários. Obrigado. Vamos abrir mais uma vez para perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Charles, Diana? Muito bem. Não, não ouvi nenhuma pergunta. Também não estou vendo nenhuma mão levantada. Caroline. Ah, desculpe. Jonathan, muito obrigada pela explicação.
Estava pensando na sua pergunta. A ideia de assegurar de que a eletrificação está chegando nas frotas corretas. Ela está chegando nos locais necessários. Provavelmente deve ter um corte no que diz respeito ao tamanho desse comércio. Talvez seja possível disponibilizar os dados. Talvez isso ajude a oferecer um apoio. Realmente dirige-se bastante, isso cria um grande volume de emissões. Eu fico pensando sobre como apoiar o comércio e o acúmulo de milhas. É exatamente esse tipo de dados que nós vemos trabalhando com. É com isso que nós vamos trabalhando, para tentar entender o que temos em mãos. Eu, às vezes, foco-se em certas frotas, em certas regiões, mas às vezes elas passam muito tempo longe dessa região. Então é necessário entender quais são as rotas, e isso é bastante difícil. Então, obrigado. Eu estou vendo que a senhora Pence levantou a mão. Então a pergunta é: como é que eu chego nas pessoas certas? É isso mesmo? Essa é uma pergunta pessoal. Eu gostaria muito de ver a lista que você tem. Ou seja, se você tiver uma lista. Por exemplo, o Boston está analisando negócios, comércio de pessoas negras, e vem analisando esse comércio que teve sucesso, e existe uma série de categorias. Tem categoria de, sei lá, uma empresa que tem 30 ou 40 veículos. Com que agências o senhor está trabalhando atualmente? E talvez nós pudéssemos fazer algo posteriormente. Já tem muita gente trabalhando nesse tópico atualmente. E talvez isso possa conectar o senhor com mais um local ou mais uma pessoa. Eu adorei isso. O programa que é desenhado deve refletir o nosso alcance nas comunidades. Isso pode ser, sei lá, um florista, ou um encanador, ou um caminhoneiro. Existem muitas organizações atualmente. Eu entendo a magnitude disso que o senhor está falando. Eu adoraria ver essa lista. Eu gostaria de adicionar algumas pessoas para essa lista. Mas eu gosto muito de que essas perguntas estão nos ajudando a pensar. Eu gostaria muito de poder alcançar as pessoas certas para receber esse subsídio. Eu tenho mais uma pergunta. Você pega uma frota de 30 veículos. Onde é que estão os postos de reabastecimento? Elas estão dentro da organização? Sim, sim. A ideia é que exista um posto de reabastecimento ou mais de um, e que dois, três, cinco veículos estejam. Talvez eles tenham uma frota de 30 veículos. A teoria é a seguinte: o dono desse comércio, durante 2, 3 anos, vai se impressionar, dizer: nossa, isso realmente funciona. E posteriormente ele vai adotar isso do seu próprio bolso.
atualmente as pessoas não escolhem o veículo elétrico, é porque parece diferente, eu não sei não sei como fazer, não tenho assistência técnica, não quero lidar com isso. Então a ideia é, nós vamos fazer isso para você. Vamos fazer pequeno, né? Mais fácil, e aí você assume isso. Outro ponto é o seguinte: nós temos os nossos gurus do transporte trabalhando nesse subsídio. Isso vai exigir que esse grupo entre em diálogo com outros gurus que façam alcance, e isso é empolgante. Muito obrigada. Acho que é Cheater. Eu gostaria de falar pro Peter Matei, falando sobre o isolamento do objetivo. E eu gostaria de entender mais como foi o raciocínio, como é que você está trabalhando com o departamento de transporte, quais são as métricas da qualidade do ar, como você trabalhou com os dados para ajudar a fazer a triangulação, para a entender quais são as áreas críticas. Talvez essas áreas críticas estejam longe das comunidades. Sim, deixa eu falar sobre o MassTod. Tânia, você gostaria de falar sobre o CGS e o mapeamento e o trabalho que vem sendo feito? Sim. Você gostaria que eu começasse? Tá bom. Eu adorei o último comentário. Mas, Spencer, eu acho que você está alguns passos à nossa frente. Eu acho que estamos atualmente fazendo um mapeamento. Particularmente na área do transporte, a base de dados ah, capta a informação da emissão de partículas de diesel. Então, nós estamos olhando os dados e tentando entender onde é que está o maior ponto de exposição a veículos leves, de passageiros. Mas existem também locais como portos e aeroportos que têm um alto trânsito de veículos pesados. Eu acho que esse mapa poderia ser usado para informar as nossas prioridades e a distribuição de investimento. Isso faz parte do processo. E atualmente estamos trabalhando com isso e tendo o apoio da assistência técnica. Isso vai fazer parte do nosso projeto final. Também já fizemos outros trabalhos no Centro de Clean Energy, em Massachusetts. Trabalhamos com especialista em veículos elétricos. O CalStart comprou acesso durante 2 dias por um custo altíssimo para uma base de dados. E com o resultado disso, nós fizemos um mapa. Ele mostra a concentração de veículos e frotas em toda Massachusetts. Eu não posso compartilhar a minha tela. Posso? Acho que sim, acho que dá. Eu vou parar de compartilhar a minha. Vocês podem ver esse mapa? Sim, sim. Você pode escolher o módulo apresentação? Fica melhor assim? Essa.
Você pode ir até a parte inferior na direita. Ah, tá. Clica aí. Peter, esse é o tipo de dado que nós temos acesso. Ele nos ajuda a entender na base de cada cidade onde é possível sobrepor isso no, com o mapa dos distritos do USPA. E isso nos ajuda a identificar áreas críticas de alta concentração de veículos médios e leves. Também é possível usar essa ferramenta para identificar áreas de alta concentração de asma e veículos de alta emissão. Você vai ver esse tipo de análise, como ele apoia a implementação do subsídio. Muito obrigado. Isso deve te dar uma ideia do que estamos fazendo. Mais alguma pergunta ou comentário dos membros do conselho? Teremos outra oportunidade. O público também vai poder falar. Jonathan, não sei se você pode ficar mais um pouco. Sim, eu gostaria de reconhecer e que dar crédito. O secretário Powers sabe que existem os gurus que realmente estão fazendo a implementação desses subsídios, e eu gostaria de reconhecer o trabalho deles. Tem o Crystal Johnson, Hurricane, e eles vêm liderando essa maneira sobre como entender, como lidar com essas comunidades. E nós realmente agradecemos muito isso e o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Diana. Então, atualizações ou anúncios? Eu não tenho nenhum. A exceção é a nossa próxima reunião, que é na segunda terça-feira do mês, março. Vai se dar em Worcester. Eu espero que possamos fazer isso. Nesse momento vai ser uma reunião virtual. Essa que é uma reunião apenas virtual. A próxima deve ser uma reunião regular, no dia 14. Vai ser feita de maneira híbrida. Em Worcester, espero que os membros do conselho possam comparecer pessoalmente. Vamos tentar entrar em contato com membros da comunidade local. Convidamos o Departamento de Proteção Ambiental. Pedimos que eles compartilhassem os resultados da análise do impacto cumulativo. Espero que até lá isso já seja domínio público. Eu não tenho mais anúncios. Algum membro do conselho tem algum anúncio sobre a logística? Alguém? Eu não estou ouvindo nem um comentário, nem pergunta. Acho que podemos passar para a segunda fase de perguntas e respostas. Perguntas e comentários, perdão. Talvez você possa me ajudar. O público agora pode levantar a mão, que a sua vai dar habilidade para que você habilite seu microfone. Que essa vai ler a pergunta em voz alta para quem escreveu aqui. Vamos primeiro ler as perguntas em voz alta. Castle. Obrigada. Eu vejo aqui que a Julia Thomas levantou a mão. Julia, eu acho que você deve poder falar. Vocês podem me ouvir? Sim, sim. Eu escrevi uma coisa, então eu vou ler bem rapidinho.
Eu- Meu nome é Julia Thomas. Eu sou co-diretora do Clean Berkshire Collector. Somos um grupo de defesa ambiental. Muito obrigada pela sua apresentação, muito informativa. Jonathan, você disse que tem um trabalho com a comissão de Brookline. Eu gostaria muito de entender como é que isso se deu, sobre o que que é. Temos um dos piores índices aqui de mortes prematuras na nossa região. Também sentimos que, a nível estadual, a nossa região é ignorada no que diz respeito à eletrificação. Eles continuam despejando no rio e fazem isso há muitos anos. Foi feito um acordo em 2020 que incluiu o EPA, o Estado e alguns indivíduos. Esse acordo foi feito a portas fechadas sem nenhuma contribuição da comunidade. Isso permitiu que fosse feito um grande depósito de contaminantes. Eles optaram por não explorar tecnologias alternativas. Alguns contaminantes são transportados em caminhões a diesel, o que aumenta as emissões e aumenta o estresse mental que as pessoas já vinham lidando. Os detalhes da limpeza favorecem os objetivos do EPE. Nós precisamos desesperadamente da sua ajuda. Estamos no meio de uma crise ambiental. Pera, estou quase acabando. Uma das nossas preocupações é a seguinte: essa ferramenta que você falou, e- ela não tem dados de regiões muito importantes. Outro ponto é a discrepância de, de salários em certas comunidades. Por exemplo, a cidade de Leon-Lennox vai ser ignorada nesse processo de limpeza. A cidade que, além de ser afetada pela pobreza, tem uma alta incidência do câncer. Precisamos muito da sua ajuda. Gostaria de saber como podemos trabalhar com você e como podemos reverter essa situação. Como podemos garantir que as comunidades mais afetadas por isso podem receber algum tipo de apoio? Obrigada, Júlia. Obrigada pelo comentário e as perguntas. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos ouvir primeiro todas as perguntas? E eu gostaria muito de poder entrar em contato com a Júlia depois dessa reunião. Essa, tem mais alguém que levantou a mão? Não. Temos algumas perguntas no QA, no QIA. Temos algumas de David Dow. A primeira é a seguinte: eu gostaria de pedir desculpa caso eu pronunciei o nome de alguém errado. Me preocupo com o alto custo do tratamento da água de Cape Cod, a água que vem poluindo outras águas. Outro comentário. Temos um subsídio para passagens para populações de sênios no transporte público ou para pessoas que não podem dirigir. Comentário de Karen Valandry. Oi, eu não vi
muita coisa mapeada para Grande New Bedford, que é uma área de grande diversidade. David Down tem um comentário. Yearling Meadows é onde eu vivo. Existem instalações subterrâneas, mas geralmente temos apagões devido à nossa, a nossa malha. Seria possível substituir o que temos, a parte da malha que está subterrânea? Outro comentário, David. A conexão, ah, a conexão do offshore eólico é bastante complicado. Angela Panassione. Eu peço desculpas caso eu pronunciasse seu nome errado. Ela disse: essa é a minha primeira reunião. Fico curiosa em saber se veículos movidos a biodiesel foram considerados ou só veículos elétricos. Muitos veículos do DPW, da AT, são movidos a diesel. Veículos de trabalho, escavadoras, tratores. Essa conversão parece melhor do que uma conversão a veículo elétrico. Próximo, David Dow. O Cape Cod Climate Change Collaborative tem uma comunidade baseada na fé que converte ações climáticas em ações. E por último, que tipo de entidades públicas, sem fins lucrativos, privadas, etc., quais têm a possibilidade de fazer pedido para a implementação de subsídios? Rapidamente, eu gostaria de lembrar todos os palestrantes que falem pausadamente para os intérpretes poderem fazer o seu trabalho. Obrigada. Em primeiro lugar, Jonathan, eu não sei. Bom, não sei. Talvez nós poderíamos entrar em contato com a pessoa depois da reunião. A pergunta sobre Berkshire. Eu gostaria também de entrar em contato com a Júlia. Nós poderíamos falar mais talvez depois da reunião. Eu poderia sim oferecer uma resposta breve. Em primeiro lugar, Júlia, sim, eu passei muito tempo em Sheffield. Os meus filhos nadavam ali, nós passeávamos de canoa. Eu estou muito ciente dos problemas ali. Permite-me dizer que eu conversei com o Conselho de Berkshire e isso estava relacionado à aplicação do CPRG. E o foco era nas oportunidades das emissões de carbono, ou as necessidades do setor de transporte e da construção, muito mais do que o alcance ambiental. Obrigado, Jonathan. Tinha mais duas breves perguntas. E depois a pergunta sobre os veículos a diesel. Então, me perdoa, estou tentando falar devagar. E eu sei que a voz fica meio robótica, eu peço desculpa, a minha tendência é falar mais rapidamente. Estamos cientes que existem comitês ambientais em New Bedford. Eu gostaria de esclarecer uma coisa. Existe uma diferença significativa, significante. Eu acho que os membros do conselho são cientes. Existe uma definição bastante ampla do conselho ambiental. O governo federal tem uma definição bastante estreita.
ela busca, é claro que para ter uma aplicação mais competitiva, a gente tem que usar a definição do governo federal. Eu, essa decisão não é minha, é a linguagem que eles escolhem que nós usemos. Então, nós temos de usar os mapas que eles escolhem também. Mas nós temos o nosso plano de ação climática online. Ele se classifica como unidade que estamos trabalhando junto com as municipalidades. O plano está todo disponível online. Se você dar um Google e colocar Massachusetts CPRG PCAP, você também pode entrar em contato conosco e nós podemos compartilhar. Agora, quanto à última pergunta. Municipalidades, autoridades de planejamento regional ou agências de Estado, ou ainda outros instrumentos do Estado, como instituições quase públicas, ah, residências comunitárias, entre outras, essas são as entidades que podem fazer essa aplicação. É, eu acho que o Conselho Metropolitano vai enviar uma aplicação com Boston, com Low e Lawrence, se eu não estiver enganado. Isso faz parte da uma tentativa de eletrificação para residências populares. O Conselho Regional também vai fazer uma aplicação que eu acho que está baseada na técnica de decomposição de orgânicos. Nesse momento eu não conheço os detalhes do pedido deles. Eu acho que existe um pedido de preservação florestal das municipalidades do Oeste, a eletrificação de prédios municipais. Eu acho que isso vem do Conselho Regional de Franklin. Isso vem da parte norte do 991. Existem mais 3 aplicações sobre as quais nós falamos. Pelo menos é isso que eu sei. As pessoas não têm de compartilhar comigo. Essas são apenas as informações a qual eu tive acesso. Eu, eu gostaria de agradecer a pergunta que foi feita sobre o Bedford. Foi muito interessante. O nosso objetivo ali é manter o foco nas comunidades mais vulneráveis. Eu concordo, eu acho que esse mapa ficou um pouco pequeno. Então, nós deveríamos disponibilizar isso de uma maneira que fosse mais fácil de visualizar. Obrigada. Obrigada, Jonathan e Diana. Muito obrigado, secretária. Acho que estamos chegando aqui nas 7h30 e eu sei que nós vamos perder o apoio dos nossos intérpretes naquele momento. Então, eu vou terminar a reunião. Tem mais alguma pergunta ou comentário dos membros do conselho? Pode ser sobre CPRG, ou também pode ser sobre outros tópicos. Muito bem, muito bem. Então, nos veremos na segunda quinta-feira de março, que deve ser no dia 14 de março. Vamos nos encontrar em Uster, mas nós enviaremos mais detalhes em breve. E muito obrigado por participar dessa reunião. Muito obrigado mais uma vez para Jonathan e Diana do Escritório Ambiental pela sua presença. Muito obrigado a todos e boa noite. Tchau, tchau para todos.